Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Schroeder, professora. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje dando continuidade àquele resuminho pré-reforma ortográfica, pré-vídeos da reforma ortográfica, ok? E hoje eu vou falar sobre os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Esse é um assunto que a gente vê logo nos primeiros anos de estudo, né? E conforme os anos vão passando, novas informações são acrescentadas, né, de acordo com o que a gente vai conseguindo entender. Mas aqui eu trouxe de um jeito mais direto ao ponto, porque eu tô tentando facilitar a reforma ortográfica, entendeu? O entendimento da reforma ortográfica. Primeiro, eu preciso explicar o que são fonemas. Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes de uma língua. E a gente possui, na língua portuguesa, 3 tipos de fonemas: as vogais, as consoantes e as semivogais. Para o que eu estou querendo trabalhar aqui, vamos falar apenas sobre as vogais e as semivogais, ok? O que é a vogal? É a base da sílaba. A vogal base, a gente sempre vai chamar ela assim quando em contraponto com a semivogal, tá? É a mais forte da palavra. Não há sílaba sem vogal. Isso aqui para a língua portuguesa, tá, gente? É uma língua predominantemente vocálica. A gente possui 7 vogais. Que são A, E, I, O, U, ok? E também a gente tem as variações do A, E, I, O, U com o tio. Então, a vogal vai ser a mais forte da palavra, ok? O que é a semivogal? São as vogais mais fracas. Quando juntadas, ligadas, conectadas às vogais, constituem os ditongos, viu? Por isso que eu tô explicando isso aqui antes, tá? E são duas costumeiramente conhecidas: I e U, que podem ser trocadas, né, escritas pelo sinal fonético, né, Y e W. Eu não vou explicar o alfabeto fonético aqui porque não é a intenção, tá? Se mais para frente eu achar que precisa, eu faço. Mas também a gente tem O e E quando com som de U e I. Pode perceber, a maior parte das palavras que tem E, a gente não fala, a gente mais pronuncia com som de I, ok? Por exemplo, gêmeo. A palavra gêmeo, a gente não fala gêmeo, a gente fala gêmeo. Mágoa. Pode perceber, raramente a gente vai pronunciar mágoa. É mágoa, mágoa. Tudo isso vai constituir os encontros vocálicos, que é o que a gente vai entender, desmiuçar um pouquinho nesse vídeo aqui. Há também os encontros consonantais, mas não é a minha intenção trazer aqui porque a gente está falando de ditongo, tritongo e hiato, tá? Então não tem nada a ver os consonantais aqui. Para começar, o que é ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Trocando em miúdos, é quando a gente tem duas vogais em uma sílaba e que não podem se separar, tá? Por exemplo, na palavra quatro, a gente não tem como separar cu, atro, a gente não separa assim, porque não fala desse jeito. A gente fala ela numa emissão, ó, quá, quatro. E os ditongos, eles são divididos em 4 categorias, que são crescente, decrescente, oral e nasal. Aí alguns exemplos de ditongos estão nas palavras touro, gênio, cacau, coração, ruivo, mistério. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Nem sempre vai estar nessa sequência, tá? Pode ser uma semivogal e uma vogal. Por isso que tem essas 4 classificações do crescente, decrescente, oral e nasal, tá? Explicando rapidinho aqui. O ditongo crescente, por exemplo, é uma semivogal mais uma vogal, por exemplo, na palavra quatro. O decrescente é uma vogal mais semivogal, por exemplo, leite. O ditongo oral é a emissão apenas pela boca, por exemplo, vai, céu, tá? É muito oral. E o ditongo nasal é o som distribuído pela boca e pelas nossas fossas nasais também. O tio dá
esse entendimento, o em, o o ui, por exemplo, em muito. Tritongo. Agora, o que é o tritongo? Se o ditongo é a união de uma vogal, uma semivogal ou vice-versa, né? São duas vogais que não se separam na separação de sílabas. O tritongo nada mais é do que 3 sílabas que não se separam. E vai ser uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, ou seja, uma vogal entre duas semivogais. O exemplo mais clássico que tem assim é Uruguai. Quando a gente vai separar o Uruguai, não tem como separar as 3 últimas vogais. Então vai ficar Uruguai, porque você pronuncia as 3 numa só emissão, Uruguai, ok? E eles também se dividem em orais e nasais. O exemplo de um tritongo oral é Uruguai ou iguais. E o nasal seria saguão ou desaguam, né? Porque tem esse M no final e o tio, né, do saguão. Então, eles sempre vão dar esse tom anasalado, ok? Já o hiato, o que é o hiato? É o encontro de vogais que são separadas. Ali, quando a gente vai separar as sílabas, vai ter essa divisão, né, na separação de sílabas, ok? Um exemplo clássico é a palavra saúde, que a gente não fala saúde, entendeu? É saúde, ok? Então, é o encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Como eu falei no exemplo clássico, saúde, teatro, raiz, cooperar, tá? Então, essa é a definição. Lembra que, às vezes, né, agora a gente está muito envolvido com essa questão de séries, né, seriados, então a gente ouve assim, teve um hiato entre um pedaço da temporada e outra, né, que sempre tem aquele hiato de final de ano, né, que eles lançam e depois só voltam, não sei, acho que em fevereiro, não sei, não lembro. Então, a gente fala que tem um hiato, né, ou seja, tem um espaço ali, um vácuo, né, uma brecha ali, ok? Então, a gente já pode entender que hiato é uma separação, beleza? Então, ditongo é o encontro de 2 vogais numa mesma sílaba, tritongo, encontro de 3 numa mesma sílaba, e hiato são 2 vogais que são pronunciadas em sílabas diferentes. Vogal é a mais forte e a semivogal é a mais fraca ou as mais fracas, ok? Sempre vai ter uma vogal mais forte e o restante serão as fracas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, comentem, por gentileza, tá bom? Lembrando que esses vídeos, né, essa sequência que eu tô fazendo aqui, é um preparatório mesmo para entender a reforma ortográfica, tá? E compartilhem com os amigos, ajudem o canal a crescer, eu agradeço. Tá bom? Então, gente, é isso aí, ó. Inscrevam-se no canal, por gentileza, ativem o sininho para notificações e deixem o seu curtir, que isso ajuda bastante, tá? E também sigam-me nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijão!